eu tenho um tempinho antes da minha aula, então vamos aproveitar pra gente arrumar esse armário aqui de sapato que tá uma zona e vamos conversar sobre rede de apoio. Bom, então, eu recebi um comentário de uma de vocês falando, né, sobre o fato de não ter rede de apoio, né? Eu, como vocês veem, vários vlogs que eu faço aqui pra vocês veem que eu tenho sim rede de apoio, graças ao bom Jesus, né? Tenho a minha mãe que mora bem pertinho de mim, tenho a minha irmã, tenho, né, enfim, tenho muita rede de apoio mesmo. E honestamente eu sei que não é a realidade de muitas pessoas. Porém, gente, eu não consigo imaginar, né, como deve ser difícil, porque já é difícil pra mim, que tenho rede de apoio. Você imagina pra quem não tem. Bom, e aí eu fiquei pensando, né, o que eu faria se eu não tivesse rede de apoio, tá? Eu confesso pra vocês que o fato de eu ter os meninos, né, quando eu tive filhos, foi tudo muito planejado, principalmente essa parte da rede de apoio em si, sabe? Eu sabia que a minha mãe ia morar aqui, né? Minha mãe mudou também pra esse condomínio, né? Então eu sabia que a minha mãe ia morar aqui, eu sabia que eu ia ter rede de apoio, né? Então isso foi um fator também importante quando eu decidi ter filhos e tal. Mas se você não tem essa opção, né? Se você não consegue ter essa rede de apoio, a gente precisa pensar em alternativas, porque a verdade precisa de uma vila inteira pra criar uma criança, entendeu? Então não é fácil, a gente não dá conta de tudo sozinha, né? E tudo bem, não foi feito pra ser assim, entendeu? Não foi feito pra gente dar conta de tudo sozinha. Então se você não tem rede de apoio, vamos tentar pensar nos jeitos aqui pra você poder ter um tempinho pra você. Então existem dois tipos de apoio, assim, de rede de apoio mesmo, né? O primeiro seria um apoio emocional, que é aquele estresse, aquele nervoso, aquela sobrecarga, e a gente precisa desabafar. Então, esse suporte emocional pode ser uma amiga, pode ser outra mãe com quem você pode conversar, ou você pode, né, fazer terapia, né, conversar com um psicólogo mesmo, tá? Eu, honestamente, sou super fã da terapia, que por mais que você converse com uma amiga sua, um profissional sabe exatamente as ferramentas que ele vai te dar pra você lidar com isso, entendeu? Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fiz terapia há muito tempo e pra mim foi a melhor fase da minha vida. Eu nunca estive tão bem e hoje eu uso muitas das coisas que eu aprendi na terapia pra mitigar os conflitos dos meninos, até na minha família, com outras pessoas. Então, assim, até a minha maturidade mesmo emocional, sabe? Teve muito a ver com a terapia, sabe? Então, eu diria pra você que se você tá assim, vai procurar um psicólogo, sabe? Tipo assim, tudo bem que é basicamente uma mina de ouro, né? Achar um psicólogo bom é tipo assim, quando você acha uma joia rara, entendeu? Porque o meu marido, por exemplo, já passou em vários terapeutas e ele não gostou de muito de nenhum. Eu, na primeira que eu peguei, eu amei ela e pra mim foi muito bom, entendeu? Foi maravilhoso. Então, lógico, você tem que tentar. Não é porque você foi em um que você não gostou que você não vai gostar da terapia em si, sabe? Então, se você tá passando por um momento difícil, você tá com a sobrecarga emocional, tipo assim, com a mãe, isso aí é certeza, né? Vale a pena, sim, procurar uma terapia se você tá precisando. Bom, e o outro tipo, né, de ajuda aí, de rede de apoio, seria a ajuda física mesmo com as crianças, tá? Esse é um tópico que a gente precisa pensar bem a respeito e eu vou explicar pra vocês por quê. Se eu não tivesse minha rede de apoio aqui, eu tentaria criar uma. Mas antes de mais nada, antes da gente falar sobre isso, é importante, gente, a gente conversar sobre segurança nessas horas, tá? Então, assim, eu vi uma entrevista de uma moça que ela trabalhava como agente penitenciária. Ela era agente penitenciária numa penitenciária nos Estados Unidos, uma prisão nos Estados Unidos, né? E ela cuidava da área dos criminosos sexuais, que era pedófilos, essas coisas desse tipo. E ela falava assim na entrevista, ela falou assim, olha, você sabe quais são os presidiários, os presos mais simpáticos? Os mais bonzinhos, os mais legais, os mais prestativos, os que dão menos trabalho, né? Você sabe quais são? Os pedófilos. Por quê? O que isso quer dizer? Não tá escrito na testa de ninguém que aquela criança, que aquela pessoa
abusa ou tem interesse numa criança. Então a gente, como mãe, a gente tem que ter triplamente cuidado, porque a gente tem certas coisas que, né, deixam marcas aí pro resto da vida da criança, né, que afetam uma criança aí de um jeito irreversível. Então, eu vou falar o que eu vou falar pra vocês aqui, como eu faria, mas óbvio que eu tomaria todos os cuidados mais importantes, tá? Então, de novo, não tem como saber olhando pra cara de alguém que aquela pessoa é confiável. Então, você precisa fazer sua lição de casa antes de deixar, né, o seu bem mais precioso aí, que seria o seu filho, na mão de alguém, tá? Isso eu tô falando até de família, tá? Não é porque a pessoa é da sua família que ela vai ser santa e ela não vai fazer nada com seu filho. Então, triplo de cuidado aqui é necessário. Então agora vamos para alguns exemplos práticos aqui do que eu faria, né? Primeiro, eu conheço várias mães aqui do meu condomínio quando eu desço com os meninos para brincar. Várias mães que trabalham em casa, várias mães que estão em casa com as crianças várias horas do dia, tá? Não é porque a mãe tá em casa, porque a mãe trabalha em casa, que ela não precisa de uma folga, tá? Não é porque a mãe tá em casa e não sai pra trabalhar que ela não se estressa, que ela não fica cansada, porque, de novo, crianças dão trabalho. Então não tem problema nenhum em você não sair pra fora, não sair pra trabalhar fora e estar cansada, estar estressada mentalmente por estar com a criança o tempo todo, tá? Então o que eu faria? Eu pegaria mais umas 2 mães que eu sei que tem filhos da mesma idade que os meus filhos, que tem mais ou menos o mesmo estilo de vida, que eu vejo que tem a mesma energia, sabe? Aquela coisa mais, né, de boa e tal. E eu falaria pra elas assim, eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rotação? Tipo, da hora que as crianças acordam, elas tomam um café em casa, tipo umas 9 da manhã, eu pego os meninos. Então eu pego os 2 filhos dela e trago pra minha casa pra brincar junto com o meu filho. Então aqui, eles vão vir aqui, eles já estão comidos, né, já tá tudo de boa. Então eles vêm pra cá e a gente vai fazer uma atividade. A gente vai ler, a gente vai brincar, eu posso forrar a sacada, colocar eles pra pintar com tinta lá, tira a roupa, deixa eles de fralda e deixa eles brincando lá com guache, que sai fácil, é uma coisa, né, tranquila. Você tem que pensar em entreter a criança 1 a 2 horas. Brinquedos, ou pega-pega, ou esconde-esconde. Tipo assim, no meu dia, pelo menos, como eu teria tempo com eles, eu tentaria focar com isso. Crianças são mais fáceis de você entreter quando eles têm mais de uma, né? Porque eles brincam um com os outros, eles têm ideias diferentes, eles querem fazer coisas diferentes. Então eu veria qual seria o interesse deles e eu tentaria falar assim pra elas, 2 horas, né? 1h30, 2 horas aí, das 9 às 11, 11h30 que tá chegando perto da hora do almoço, eu fico com eles um dia da semana. Então na segunda é o meu dia. Aí na terça ele vai pra casa de outro amiguinho. E aí na quarta ele vai pra casa do outro amiguinho, que seria a terceira mãe. Então assim, da semana, eu teria pelo menos 2 dias seguidos aí que eu teria 2h30 pra eu trabalhar, pra eu fazer alguma coisa em casa, pra eu estar tranquila e meu filho tá se desenvolvendo e brincando com os amigos dele. Porque assim, eu sei que eu sou uma ótima mãe, então, mas não é por causa disso que eu vou ficar achando que ninguém mais pode cuidar do meu filho. Tem que ser eu, porque eu cuido bem do meu filho, eu sou uma mãe maravilhosa, perfeita, espetacular, e ninguém vai cuidar tão bem quanto eu. E aí eu vou ficar cansada e vou cuidar mal do meu filho, entendeu? Então, isso seria uma opção, né? Eu sei que são aqui do condomínio, eu sei que as crianças estão aqui. Eu não deixaria, por exemplo, sair com as crianças, sair com meu filho pra fora daqui. Porque, de novo, é complicado, são várias crianças pra uma mãe só olhar. Então isso eu não faria, entendeu? Mas esse negócio de ficar 1h, 2 na casa de um amiguinho, brincando, que é tranquilo, que tá aqui do lado, que eu desço no elevador e eu pego, eu faria, sabe? Se eu não tivesse rede de apoio nenhuma, né, nenhuma ajuda, eu com certeza faria um esquema desse. Conheceria outras mães, às vezes se você não mora num condomínio, mas você mora num bairro, né? E as casas são próximas, casas com quintal ainda, né? É mais fácil pra você entreter a criança ali ainda. Então, assim, eu faria desse jeito, entendeu? Eu tentaria arranjar outras mães que estão ali e tentar dividir o fardo, né? Pra cada uma poder ter um tempinho pra si, né? Então, as crianças entrariam numa rotina e as coisas poderiam ficar mais fáceis. Outra opção, se você não tem um condomínio, se você não tem uma comunidade, é se virar pra sua família, né? Então, às vezes você tem, sei lá, um tio, um irmão, um primo que mora perto e você às vezes tem vergonha de pedir ajuda, né? E às vezes aquela pessoa tá querendo tanto, né, poder ter uma horinha pra poder ficar com as crianças. Eu sei que tem uma amiga minha que ela deixa com o irmão dela e, tipo, ele adora ficar com o sobrinho, entendeu? Então tem coisas assim que às vezes a gente não sabe e não custa nada a gente perguntar, né? Não custa nada você mandar uma mensagem pra madrinha do seu filho, pro padrinho, pro tio, pro avô, né? E perguntar assim, olha, você não consegue olhar ele um pouquinho pra mim, 1 horinha, né? Se não der, tudo bem, não tem problema a gente pedir ajuda, gente. Se a pessoa não puder, ela vai falar não.
E tudo bem, a pessoa tem o direito de falar não, né? Mas às vezes ela pode, né? E aí, como você já abriu essa porta, às vezes ela até oferece. Ela pergunta, você não quer que eu pegue o fulano essa semana? Você não quer que eu fique uma horinha com ele? De novo, cuidado com quem você vai deixar, tem que ser uma pessoa de confiança, tem que prestar atenção nisso tudo. Mas é um apoio que às vezes a pessoa fala assim, não. E às vezes a pessoa tá acabada, tá cansada, tá estressada, e mesmo assim não deixa só pelo fato de não deixar, porque acha que a pessoa não vai cuidar tão bem do seu filho quanto você, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, porque cuidar da gente é importante, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, lógico, quando os meninos vão pra escola, né, ou eles estão na minha mãe, eu sei que eu tenho coisas pra fazer na minha casa, eu sei que eu tenho roupa pra lavar, eu tenho cama pra arrumar, eu tenho coisas pra fazer, inúmeras coisas pra fazer. Mas às vezes, gente, honestamente, eu sento e eu leio. Por quê? Eu gosto de ler, eu leio por entretenimento, né? Então eu leio livros de fantasia, de romance, de ficção científica, eu gosto de ler. O mais importante pra mim da leitura é o silêncio. Quando a gente tem criança em casa, é tão caótico, é tão barulhento, e pra mim, que eu sou uma pessoa mais do silêncio, sou uma pessoa mais quieta, então pra mim isso é um estresse, isso dá um pico no meu estresse muito alto, entende? Então quando eu estou quieta, silenciosa lendo, parece que eu tô, sabe, dando uma digerida assim na minha mente, dando uma limpada mesmo, uma organizada, sabe? Então, muitas vezes eu tô realmente limpando a casa, fazendo isso, fazendo aquilo, e às vezes eu tô simplesmente de boa lendo meu livro. Aí a gente vai para as redes de apoio remuneradas, né? Então aqui, se você tem a opção de pagar a ajuda aí, né? Ou se você não tem, seria interessante você também se programar para conseguir fazer isso, né? Então a primeira coisa seria uma babá, né? Então você pode contratar, sei lá, uma diarista, uma berçarista ou uma babá por dia, não precisa ser sempre, mas que ela possa ficar uma horinha, duas para te ajudar. Para crianças mais velhas também seria colocar ele em atividades, por exemplo, futebol, natação, inglês, né? Então, por exemplo, tem cursos de inglês aqui que são 2 vezes na semana, 1 hora. Então, a criança já ficaria uma horinha. Então, é o horário que você tem pra fazer alguma coisinha, né? Nesse horário, sabe? Então, assim, essas atividades são pagas, né? Mas você não precisa estar lá. Por exemplo, natação é uma coisa legal, só que você tem que estar junto. Então, nem sempre é uma coisa que vai valer tanto a pena. Mas às vezes outra atividade, tipo um judô, ou um balé para as meninas, né, alguma coisa desse tipo, você consegue também ter uma pausa aí. E não são tão caros, né? Tem atividades para criança aí que não são tão caras. Outra opção aqui para mim também é que no clube que eu tenho, né, eu sou sócia do clube, eu já mostrei para vocês, os meninos já foram no clube algumas vezes, nos vídeos, lá eles têm um espaço kids. E esse espaço kids funciona, se eu não me engano, é das 8 ao meio-dia e depois da 1 às 5, se eu não me engano. E você pode deixar a criança lá. Mas assim, não pode deixar o dia inteiro, mas você pode deixar acho que 1 ou 2 horas no máximo que você pode deixar a criança lá por vez que levar, né? Mas é uma opção também. Às vezes você tem um clube, às vezes tem algum lugar que você pode ir, né? Alguma oficina, alguma coisa pra crianças aí na sua cidade que você nem sabe que tem, sabe? Então é interessante dar uma pesquisada aí pra ver se você acha alguma coisa do tipo. Outra opção é aqueles playgrounds pagos. Sabe aqueles playgrounds que tem em shopping? Né, que você paga por tempo que a criança fica lá. Se você tem um shopping na sua cidade ou mora perto, é uma maneira também da criança se distrair. Tem alguns shoppings que tem playground que são grátis, né? Aqui da minha cidade tem uma aqui que é de graça, né? Então dá pra você ir lá, levar a criança lá, por exemplo, o Oli, que é uma criança que dá pra brincar sozinho, que ele já tem noção, dá pra levar ele, sentar no banco e ficar lá, de boinha, entendeu? Mas o Otto, por exemplo, não dá, porque ele vai se matar na primeira oportunidade. Então não é descansar aí, né? Já é ficar correndo atrás dele. Mas é uma opção também. Aqui na minha cidade, que se chama Quintal, acho que é Quintal da Lua, se eu não me engano. Que tipo assim, você paga por hora, pra criança acho que é R$30 a hora, uma coisa assim. E você senta, toma um café caseiro, bolo caseiro e as crianças brincam no quintal. Eles têm um quintalzão lá e tem, tipo, atividade, tipo, a bolha de sabão, oficina de não sei das quantas. Então você tá sentada ali tomando seu café, comendo um bolo, enquanto sua criança tá brincando ali. Então é um pouco mais legal, assim, nesse sentido, porque a criança tá se divertindo e você tá sendo servida, né? Então, assim, nada melhor que isso. E por último, né? Mas não menos importante, a escola, tá? Então, assim, eu acho que o papel da escola, ele pode ser facilmente retirado. Eu não acho que a escola tem um papel essencial na vida da criança. Por exemplo, eu gosto muito da ideia do homeschooling, né? Eu acho que é uma ideia muito boa, muito bem feita e tal. No Brasil não é muito famoso ainda, no Brasil não é muito disseminado, no Brasil a gente não tem, né, muita gente falando a respeito disso, mas é uma realidade em outros países aí, né, imensamente difundido e tal. Então eu não acho que talvez a escola em si seja tão importante, mas no meu caso, pra mim, que já tô, né, ou no seu caso também, às vezes que já tá sobrecarregada, colocar sobre você mais esse fardo, né, da educação da criança também,
é complicado. Então, às vezes, pode ser que por um período ajude, né? Então, no meu caso, pra mim faz mais sentido colocar os meninos meio período na escola. Então, eu sei que tem muita gente que trabalha fora, né, e gosta de pôr as crianças o período todo, que precisa pôr a criança o período todo. Mas eu não preciso disso. Teoricamente, eu não precisaria nem pôr eles na escola à tarde. Porque a minha mãe, de novo, a minha mãe trabalha à noite, minha mãe é professora, né, então ela vai trabalhar à noite. Eu tenho a minha irmã em casa também, que a minha irmã trabalha mais de fim de semana, que ela é maquiadora. Então, assim, teoricamente, pro tanto de aula que eu dou à tarde, que eu dou 1, 2 aulas à tarde, ela poderia olhar os meninos pra mim. Então eu poderia ficar o dia inteiro com as crianças. Mas por que eu não sou louca de fazer isso? Porque daí eu vou morrer de estresse, entendeu? Porque daí eu não vou ter 1 minuto de sossego, eu não vou conseguir tomar um banho direito, eu não vou conseguir limpar a casa. Porque, de novo, as crianças exigem, fora que eles ficam entediados. Eles querem correr, eles querem brincar, eles querem ser estimulados. Então aí você teria uma carga acima, maior ainda, porque você tem que pensar em algumas atividades pedagógicas, algumas atividades para desenvolver. Senão a criança vai ficar na frente da televisão o dia inteiro. Então aí também eu acho que não vale a pena, eu acho que daí a escola é melhor, entendeu? Então no meu caso faz sentido pra mim colocar eles meio período por causa disso, mas teoricamente eu não precisaria pôr, né? Mas eu ponho porque eu acho que realmente pra mim, pra minha sanidade mental, é importante. Então é isso por hoje, gente. Falei, não arrumei nada. Vou tentar arrumar depois que eu desligar a câmera aqui, vou arrumar rapidinho que eu tenho que dar uma aula. Mas é isso, se você tem mais alguma dica, né, de como ter uma rede de apoio, de como criar, o que fazer quando você não tem uma rede de apoio, deixa aqui nos comentários que é super importante pra gente ter essa comunidade, pra gente poder se ajudar, tá bom? E é isso, vejo vocês no próximo. Tchau!